Agora, Edna, um dos argumentos da administração municipal para conceder ou dar a iniciativa privada é o estrangulamento da rede de água e esgoto de Araçatuba. A senhora tem conhecimento disso? Eu tenho conhecimento que nós temos dificuldades, mas eu penso que isso é muito sério. A responsabilidade é do Poder Executivo, corroborada, claro, com o Legislativo, mas em primeiro lugar da autarquia. Por quê? Porque o que já se investiu de dinheiro, né, para que nós tivéssemos, primeiro, o problema do abastecimento resolvido. Nós estamos com uma ETA 3 parada, né, com a captação de água do Tietê. Para mim é muito difícil até falar disso, porque eu fui contra essa captação. E que custou milhões e milhões e milhões de reais. 22 milhões de reais numa última conta que fizemos. Ainda não sei se esse valor já fechou, né? Então, com certeza, e não sabemos ainda, né, de como é que essa água vai realmente chegar aqui às torneiras das pessoas. Lá, quase 8, 9 anos atrás, nós já vimos até foto da água na torneira, ficou na foto, né? Porque até hoje essa água não chegou. Então, inclusive o Maluli tomando banho com a água do Tietê, exatamente, né? Eu me lembro só bem, ficou nessa foto, só nessa realmente. Foto. Agora, pensa bem, né? Nós não podemos, a população não pode ser penalizada, porque a população paga a água, paga caríssimo no esgoto. Lembrando que o esgoto já é uma concessão a sanear, um valor alto, 80% da nossa tarifa de água vem aí para esgoto. Mas, né? Edna, há algum estudo técnico que realmente aponta que há esse estrangulamento da rede de água e esgoto da cidade? Quando do diagnóstico, não se falou num estrangulamento, mas se falou em dificuldades, em necessidade de setorização para poder arrumar aqui, sem redes mexer obsoletas. Ali. Falou em redes obsoletas, falou até no diagnóstico coisas que nem existem. Falou que o nosso laboratório era muito arcaico, quando na verdade não é. O laboratório de água do DAIA é moderno, né? Tem pessoal competente. O diagnóstico até errou nesse sentido. Mas nós temos alguns problemas sim, a cidade está aí, os conjuntos habitacionais exigindo uma demanda maior. Só que, primeiro, nós temos água suficiente. Isso a gente pode afirmar que nós temos água suficiente. Segundo, nós precisamos de funcionários no DAIA, nós precisamos de alguns equipamentos, nós precisamos de funcionários de carreira, Todos nós sabemos, e aí eu fico muito triste quando meus colegas do Legislativo parece que se esquecem, alguns esquecem disso, que o DAIA se transformou nesse problemão na medida em que se colocou muito mais cargos de confiança nomeados por vereadores ao longo dos anos, nomeados por políticos, lá no DAIA, né, ao invés de colocar pessoal na manutenção, pedreiro, encanador, pessoas que trabalham na base, né? Muita gente não aguenta de tanto trabalho que tem na área operacional. Então, são esses os desafios que a autarquia tem, mas ela é plenamente viável. Nós temos como resolver isso. Aliás, quero dizer aqui para você que estou à procura de uma informação. Houve a informação na Câmara de que o PAC 2, né, teria autorizado 15,3 milhões para Araçatuba, para o DAIA. E depois da história da concessão, ninguém falou mais disso. Então, nós queremos saber, realmente foi inclusa? A Araçatuba apresentou a documentação, o dinheiro foi liberado, será liberado, tem previsão? Não foi, senão nós saberíamos. Então, há alguma previsão para essa liberação? Nós temos como buscar recursos para saneamento básico, tanto no PAC, como nos ministérios, como até fora, né? Há organismos internacionais, até o BID, né, que poderia socorrer a Araçatuba se fosse o caso. Mas eu acredito que uma boa gestão do DAIA possibilita, inclusive, recursos para tudo isso. Edna, o Ministério Público questiona a Câmara agora por não ter interpelado o vereador Joaquim da Santa Casa naquela afirmação, né, que gerou a maior polêmica na cidade. Ele disse que viria um saco de dinheiro aos vereadores pela aprovação da concessão. E no final das contas a Câmara acabou não o interpelando, né, principalmente por quebra de decoro. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Por que não houve essa interpelação ao vereador? Olha, a interpelação pela questão do decoro, né, tem um conselho de ética na Câmara que também acabou não tomando providência. E por que não foi criada uma CPI para investigar essa declaração? Quanto à CPI, inclusive eu fui convidada e depois assinei o pedido para a CPI, depois, quando convidada a participar, resolvi não participar. E explico isso assim com muita serenidade hoje. À época até sofri muito para explicar isso, mas eu explico com muita serenidade.
Eu não acredito, Alessandra, em pares investigando os próprios pares. Eu acho muito difícil. Além disso, quando se trata de uma denúncia desse teor, né, de desvio de receber sacos de dinheiro e tudo mais, você tem que ter um aporte outro de instrumentais para você poder chegar a uma verdade absoluta. Por exemplo, eu explico, nós precisaríamos ter telefones, né, judicialmente autorizada aí a escuta de telefone, porque senão você não consegue. A pessoa não vai vir e afirmar para você, olha, eu vou receber em tal dia, tal hora, e tal pessoa vai me entregar. Isso não existe. E quando se está em pares, né, eu até ouvi isso agora na história do CNJ com o Supremo, as mesmas pessoas do mesmo grupo, investigando esse grupo, e sem, inclusive, alguns instrumentais, como eu disse, né, não chega a lugar nenhum. Eu falei para o presidente da Câmara, falei, olha, para a gente fazer isso, nós teríamos que pedir a escuta, precisaríamos pedir, por exemplo, a parceria até da Polícia Federal, né, porque senão a gente não consegue. Se nós realmente, porque envolve uma investigação policial, digamos assim. Uma investigação muito séria. E eu vou ser sincera, acho difícil, não a nossa Câmara, né, qualquer grupo investigar. E eu tinha medo, então, de não chegar a lugar nenhum e esse indício continuar, esse indício dessa possibilidade aí do saco de dinheiro continuar e dizer, a Câmara não apurou nada. Né? Então, eu achei que a Câmara poderia dar, inclusive, avalizar isso, né, como sendo uma mentira, e se não fosse? Né? Então, eu fiquei muito preocupada com o resultado da comissão. Um resultado favorável à Câmara, né, dizendo que não houve essa conversa, poderia, inclusive, convalidar algo que futuramente descobriríamos que não era verdade. Então, foi por essa razão que eu não participei. Certo. Edna, mais uma pergunta a respeito da concessão do DAIA. Na verdade, não é bem sobre a concessão do DAIA, mas tem a ver com a autarquia. O presidente do DAIA afirmou em entrevista à Folha da Região, a entrevista inclusive está publicada hoje no jornal, que a falta d'água nos últimos dias, que vem sendo registrada em vários bairros da cidade, foi provocada pelo assoreamento do Ribeirão Baguaçu. O que a senhora acha disso? Bom, primeiro precisamos ter assim, muita convicção, né, de que foi esse mesmo fator aí decisivo. Mas nós tínhamos que desassorear. Nós temos que ter medidas preventivas, né? Por exemplo, lá no ETA 3 também diz que não houve a captação ainda porque o Tietê também estava assoreado. E aí, nós vamos desassorear e quais as medidas preventivas? Então, assim, é uma confissão de culpa. E na realidade, causa até estranheza essa declaração, porque na semana passada, quando o problema começou a aparecer, a declaração do DAIA foi de que não havia condições de atender a alta demanda por conta do aumento do consumo. E se a gente passa ali em frente ao DAIA, vai ver que a vazão do Baguaçu está fortíssima. Não dá para se comparar a vazão atual do Baguaçu com o período de estiagem, por exemplo. Então, isso não dá para ser dito que a gente não tem água, porque tem. Tem. Agora, o assoreamento, como a senhora disse, deveria ter sido evitado. Com certeza. Eu penso que são ações como essas, e aí até eu quero dizer que a gente está assim, muito atenta a tudo isso, porque eu tenho uma preocupação, né? Eu conheço o presidente da autarquia, sei que é um profissional sério, técnico, e eu imagino, né, que de forma alguma ele vai permitir que a população de Araçatuba seja penalizada por conta, né, dessa não definição da concessão. Né? Eu quero acreditar nisso, até porque, se houver ações, né, se a gente perceber ações ou omissões, falta de providências, né, para que a gente justifique a concessão, aí sim, isso também será levado ao Ministério Público. Porque saneamento básico é algo que não pode sofrer solução de continuidade. Né? Nós não podemos, enquanto se aguarda a concessão, então vamos deixar a população passando necessidade, não vamos fazer o desassoreamento, não vamos ter medidas de proteção.
Não podemos, né? E sem querer, o presidente do DAIA, o engenheiro José Luiz Fares, acabou colocando o secretário do Meio Ambiente numa situação meio complicada, né? Porque a pasta dele deveria cuidar das boas condições dos ribeirões, dos rios, né? Do meio ambiente em geral na cidade. E a gente tem visto o executivo toda semana do meio ambiente, né? Passeando no Baguaçu, fazendo limpeza. Então, assim, como você disse, é uma afirmação que parece que ela não tem muita sintonia com algumas ações que o próprio governo anuncia, né? Exatamente. Agora, Edna, nós temos 2 perguntas de ouvintes, não vai dar tempo da gente fazer, mas eu vou repassar a você depois. Eu me comprometo só vou concluir a nossa entrevista. Sim. Uma conversa que vem se ouvindo aí pela cidade, agora vamos falar de eleições municipais. Edna, a senhora vai ser candidata a vice na chapa do legislador ou não? O que a senhora tem a dizer pra gente? Com muita sinceridade, todos sabem do meu perfil, eu gosto de ser vereadora, eu quero continuar sendo vereadora, né? Existe esse convite, ele está sendo analisado, muita gente vem falando comigo, né? De vários locais, de vários segmentos. E é voz corrente na cidade. Mas, no momento, eu afirmo que serei vereadora, né? Agora, estou ouvindo, estou analisando, mas tenho muita dificuldade em pensar numa outra situação nas próximas eleições. Gostaria, né, de continuar sendo vereadora. Agora, por que, Edna? Mas já surgiu um convite oficial? Oficial ainda não, por conta do momento, mas assim, vem sendo feitas sondagens. O próprio legislador conversou com a senhora? Vem conversando. Então a proposta já foi feita? Já existe a proposta, existe. A proposta existe, eu não vou negar, ela existe sim, né? E a gente vem analisando. Eu sei da responsabilidade, né, que isso traria, mas vamos no tempo próprio, dentro do período eleitoral, depois, na época das convenções, até lá a gente reza muito e, se Deus quiser, toma a decisão que for melhor para a nossa cidade. Mas há essa possibilidade? Alessandra, a possibilidade fica aí no ar, mas assim, a minha vontade, a minha decisão seria de ser vereadora mesmo. Tá certo, vamos aguardar. Tá, obrigada. Edna, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Cidade Aberta hoje. A sua presença sempre é muito bem-vinda, muito proveitosa. Afinal de contas, a senhora conhece muito Araçatuba, é daqui, vem lutando, né, pela melhoria da qualidade de vida da população, está aí, é uma vereadora bastante atuante. Eu agradeço imensamente e as portas estão abertas. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo a imprensa pelo papel que faz.